para a aula de gráficos, né? A parte gráfica é uma parte muito importante do estudo do movimento na física. Por que é importante? Porque a maioria das questões que aparecem no Enem, que aparecem nos exercícios, nos testes, tem um gráfico envolvido. Então é interessante que você conheça e saiba interpretar. O que é o gráfico, gente? O gráfico é um desenho matemático que descreve uma função. Como a gente viu, o movimento uniforme é descrita por uma função, que é essa daqui, ó, a fórmula do sorvete, que é a posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. A partir dessa fórmula aqui, que é uma função, você consegue desenhar os gráficos. Então, assim, o gráfico que a gente vai estudar mais especificamente é o gráfico da posição em relação ao tempo. Porque lá naquela fórmula, as principais coisas que a gente estuda é a posição. Esse gráfico, ele nos dá a posição de um determinado móvel, de um determinado objeto, se você comparar o tempo e a velocidade dele. Então, aqui, ó, a função horária da posição é uma função polinomial do primeiro grau. Eu já falei disso na aula passada com vocês, que é um tipo de função que vocês vão estudar agora no primeiro ano. E a representação é feita por um gráfico. Então, se a gente tem um movimento progressivo, ou seja, a velocidade positiva é uma reta crescente. Ela tá vendo em vermelho aí? A reta crescente. Se for um movimento regressivo com velocidade negativa, é uma reta decrescente. Ou ela está sempre subindo, ou ela está sempre descendo. Não vai ter curva, não vai ter nada no movimento uniforme. Bom? Então, esse slide aí vocês já até viram na outra videoaula, mas foi só para lembrar. Então, movimento progressivo, reta crescente. Movimento regressivo, reta decrescente. Como é que eu explico esse assunto? A melhor forma de se explicar qualquer coisa em física é com exemplos. Então, a gente vai fazer alguns exercícios resolvidos. Então, assim, ó, um ponto material percorre uma reta com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a gente já sabe que a gente está trabalhando com movimento uniforme. Como mostra, estabelecido num eixo de coordenadas sobre essa reta. Essa reta aqui, ó, que está mostrada aqui, ó, como mostra a figura abaixo. Verifica-se que a posição desse ponto material no instante T0 aqui, ó, é x, T0 está aqui. Aqui é posição, aqui embaixo é posição e aqui é tempo. No tempo 0, 200 metros. E no instante t igual a 5 segundos, que é esse aqui, ó, é x igual a 500 metros. Se eu não tivesse colocado metros aqui, ó, aqui do lado mostra. Isso aqui também é uma forma de gráfico, só que não é a forma que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho 5 questões aqui que a gente vai tentar resolver tomando como base isso aqui. O tipo de movimento, a sua velocidade, a função da posição, tudo isso a gente consegue através dessas informações que estão aqui. Vamos para o próximo. Então, vamos para a próxima questão. O tipo de movimento desse ponto material. Gente, primeira coisa, o tipo de movimento é você me dizer se o movimento é uniforme, se o movimento é isso e aquilo. Vocês vão ver que no passado das aulas a gente vai ver outros tipos de movimento. Tem movimento circular, tem uniformemente variado. Mas esse aqui, a gente consegue matar qual é o tipo de movimento, porque ele diz que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Como a trajetória é retilínea e a velocidade é constante, o movimento é retilíneo uniforme. Entendeu? Retilíneo que não tem curvas. Pronto. Letra B. A sua velocidade. Gente, o que é velocidade? É deslocamento dividido pelo tempo. Eu tenho as duas informações aqui, ó. Eu tenho o tempo final, tempo inicial. Deslocamento final, deslocamento inicial. Lembra que velocidade eu posso calcular em qualquer espaço aqui, porque ela é constante. Então, eu posso calcular fazendo a diferença de 5 menos 0 e de 500 menos 200. Que é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Velocidade, posição final menos inicial, tempo inicial. Então, 500 menos 200 dividido por 5 menos 0. Que dá 300 dividido por 5, que dá 60 metros por segundo. Então, a velocidade desse movimento é 60 metros por segundo. Como ela é constante, ela vai ser igual em todo momento. Letra B. A função posição em relação tempo. Ó, o que eu preciso para fazer a função posição? Preciso da posição inicial, que está aqui, ó, no T0, que é 200, e preciso da velocidade, que eu acabei de calcular na questão anterior. Então, como eu tenho o T0 é 200, a velocidade que eu calculei antes 60, então eu substituí, ó, no lugar
Porque aqui ele usa x, gente, mas x é a mesma coisa que s. Então, no x0, eu coloco 200. Na velocidade, 60. Isso aqui no SI quer dizer assim, que a gente está trabalhando por metros por segundo. Então, x, no caso seria S, é igual a 200 mais 60 t. Letra C. A posição no instante t igual a 20 segundos. Já tenho a função posição. Basta pegar aquela função posição que eu calculei na letra C e substituir 20. E foi exatamente o que foi feito aqui, ó. Aqui não era 60t, no lugar de t colocou 20. Calculando, 60 vezes 20, 6 vezes 2, 12, daria 1.200 aqui, ó. 1.200 mais 200, 1.400 metros. Então, no instante de 20 segundos, ele estaria 1.400 metros. No metro, 1.400. O instante em que a posição é x igual a 200 metros. Ou seja, a posição, ele quer saber qual é o tempo onde a posição vai estar lá em 2000. Esse aqui é o inverso da questão anterior. Na questão anterior, você tem o tempo e quer calcular a distância final. Aqui, ele te dá a distância final e você tem que calcular o tempo. Novamente, a gente vai usar a função posição. Sendo x igual a 200 metros, aqui, ó, no início eu coloquei 200. Lembra que tinha um x aqui? Pegou aqui e colocou 2.000, que é a posição final. É igual a 200 mais 60t. Lembrando que isso aqui, ó, é a fórmula do sorvete. S é igual a SO mais 60t, sendo que x é o S. Então, resolvendo isso aqui, gente, isso aqui é uma equação de primeiro grau que a gente resolve. Qual foi o passo que ele fez aqui? Ó? Ele pegou esse 200, trouxe para o outro lado subtraindo, então ficou 2.000. 2.000 menos 200 deu o quê? 1.800, é igual a 60t. O que fez aqui para chegar em 30? Pegou esse 60, dividiu por 1.800, dividiu por 60, que deu 30 segundos. Então, quando tiver passado 30 segundos, ele vai chegar na posição 2.000 metros. Então, é tudo uma questão de você usar a fórmula. A professora, se ela não disse que isso aí a gente estaria falando sobre gráfico, como eu disse, isso aqui ó, é uma representação de um gráfico linear. Ou seja, em uma linha. É um tipo de gráfico que também pode aparecer no movimento de vocês. Onde é que ele marca as posições e os tempos ele bota aqui nesse local aqui. Se a gente fosse representar esse gráfico na fórmula A, seria uma reta crescente que você teria essas mesmas informações. Agora a gente vai para um outro exercício. A seguir temos os gráficos posição versus tempo de dois pontos materiais, o ponto A e o ponto B. Então, se você observar, ó, um tem movimento progressivo, o outro tem movimento regressivo. Como é que eu sei isso? Uma reta está crescendo, ó, está subindo. Então, velocidade positiva. O outro, a velocidade está caindo. A reta está caindo. Então, a velocidade é negativa. O que a gente vai querer saber? A velocidade do ponto material B, do ponto material A e a função posição. Ah, professora, eu tenho como calcular isso? Tenho, gente. Porque se vocês olharem aqui, ó, aqui nós temos a posição e aqui a gente tem o tempo. Posição e o tempo. Ou seja, quando você tiver nos 2 segundos, qual vai ser a posição dele? 20 metros. No 4 segundos vai ser a posição 30. Então, com essas informações, você calcula a velocidade. Porque velocidade é diferença, deslocamento, dividido pelo tempo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho essa posição na posição 5 segundos. Tá vendo? Ele está na posição 50. Nos 10 segundos, ele está na posição 0. Ou você pode usar também o 0 aqui, ó. 0 segundo, ele está na posição 100. Vamos lá. Vamos calcular. Repetiu o slide, perdão. Vamos calcular agora os pontos, a velocidade no movimento A, do ponto material A. Então, aqui, ó, o que é que foi? Pegou T0, que é esse aqui, ó. Qual é a posição em T0? 10 metros. Qual é a posição em 2? 20 metros. Tá aqui. E aí eu botei na fórmula da velocidade. Deslocamento dividido pelo
ΔS sobre ΔT. Qual é a posição final? 20. Qual é a posição inicial? 10. Qual é o tempo final? 2. Qual é o tempo inicial? 0. Se você tivesse feito aqui também, ó, usando 2 e 4 segundos, daria o mesmo resultado, porque a velocidade é constante. Então, 5 metros por segundo. Porque 20 menos 10 dá 10, dividido por 2, 5. Isso foi o cálculo da velocidade do movimento A, do ponto material A. Agora a gente vai para o B. Mesmo processo, ó. Pegou T0, qual é a posição em T0? 100. Pegou T5, qual é a posição? 50. Então, como vai dar regressivo, ó, vai dar um sinal negativo aqui. Então, qual é a posição final? 50. Qual é a posição inicial? 100. Lembrando que é x menos x0. Então, ficou 50 menos 100. 50 menos 100 daria menos 50. Porque quando a gente tem sinal diferente, subtrai, conserva o sinal do maior. Quem é maior? 100. Então, ficaria menos 50. Ou menos aqui, ó. 5 menos 0, 5. 50 dividido por 5, 10. Continua o sinal de negativo aqui, ó. Velocidade negativa, como a gente tinha falado no início. C. Ó, agora a gente vai ter a função posição sorvete, né? Aquela que a gente está trabalhando. Que eu quero a posição inicial e a velocidade. Qual foi a velocidade que a gente encontrou do A? 5 metros por segundo. Qual é o x0? 10, ó. X0 no momento 0. Então, quando é que começa aqui? 10. 10 mais 5t. Então, S de A vai ser igual a 10 mais 5t. Mesma coisa para o B. A velocidade que a gente calculou foi menos 10. A posição inicial é 100. Então, ficou 100 menos 10t. Bom, a gente sempre bota o sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, a gente bota positiva. Se ela for negativo, negativo. E apenas um sinal aqui, por favor. Última que eu separei para vocês. E vou deixar alguns vídeos e uma lista de exercício. Tá bom? Até a próxima aula. Bye, bye.